Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar num tema que toca numa interseção super profunda e bem sensível do nosso ordenamento jurídico. Aquele ponto exato onde a precisão técnica do direito notarial e registral encontra a dignidade humana bem no momento do luto familiar. E olha, o direito registral moderno tem avançado demais, viu? Ele está deixando de ser só aquele amontoado de procedimentos burocráticos frios para virar um verdadeiro garantidor de empatia e respeito. Para a gente entender exatamente como isso funciona na prática, nada melhor do que destrinchar uma questão jurídica real, passo a passo, sobre o registro civil de natimortos. Vamos lá? Bom, antes de resolver o caso, a gente precisa cravar a nossa base legal. O alicerce de toda essa nossa conversa está nas normativas bem recentes do Conselho Nacional de Justiça. Mais especificamente, as atualizações que o Provimento 151 de 2023 trouxe e que foram incorporadas ao Provimento 149. Pessoal, essas normas não existem só para ditar qual carimbo vai em qual papel, tá? Elas foram desenhadas a dedo justamente para garantir direitos fundamentais e humanizar, de um jeito bem profundo, os procedimentos legais para os pais que estão enfrentando a dor terrível da perda de um bebê natimorto. Então, para você visualizar a aplicação dessa norma de um jeito prático, vamos vestir a camisa de examinador e resolver um cenário fático. Imagina a seguinte situação. A Maria estava grávida e no momento do parto, o médico constatou que o feto era natimorto. Obviamente, por causa de toda aquela expectativa gerada na família e da tristeza profunda com o que aconteceu, a Maria e o marido dela, o João, vão até o cartório de registro civil e dizem para o oficial: "Nós queremos fazer o registro de nascimento da nossa criança." Diante dessa situação super dramática, qual é a informação técnica e correta que o oficial do cartório tem que passar para eles? Vamos analisar as alternativas e ir derrubando os erros jurídicos um por um. A primeira opção que aparece aí para a gente é a alternativa A. Ela fala que deve ser feito apenas o assento de óbito. Bom, como você já está vendo a linha vermelha cortando o texto, isso está completamente errado. Falar para a família que eles têm que simplesmente registrar um óbito comum é ignorar todas as especificidades jurídicas e emocionais que a lei atual faz questão de proteger. E o grande pulo do gato aqui está na estrutura técnica dos livros do cartório, tá? O motivo da alternativa A estar errada está lá no artigo 53, parágrafo 1º, da Lei de Registros Públicos, a famosa Lei 6.015. Gente, o registro do natimorto não é feito naquele livro de óbitos comuns que a gente conhece como livro C. Na verdade, a lei criou um repositório super específico para isso, o livro C auxiliar. Ele serve exclusivamente para esse registro de natimortos. Seguindo em frente, a gente bate de frente com a alternativa B, que solta essa. Não pode ser feito nenhum registro, pois não houve vida após o parto. Pode riscar sem dó. Essa é aquela falácia jurídica clássica, né? É um erro que confunde a aquisição de personalidade civil plena com o direito básico ao registro e à dignidade depois da morte. E olha só como o livro C auxiliar faz todo o sentido do mundo aqui. O fato de não ter havido vida extrauterina, ou seja, de o bebê não ter respirado, não impede o registro de jeito nenhum. É exatamente o oposto. A lei obriga que o registro vá para o livro C auxiliar justamente para blindar os dados da família e, principalmente, para fornecer o documento certinho para que eles consigam fazer um sepultamento adequado e digno. Se o Estado negasse esse registro, estaria negando a própria humanidade do luto dessa família. E isso já nos empurra lá para a alternativa C, que diz que pode ser autorizado o enterro do natimorto mediante autorização judicial. Mais uma para a gente riscar. Exigir que um juiz dê uma canetada no momento desses é criar uma burocracia absurda e cruel para pais que já estão enfrentando a pior dor das suas vidas. O foco aqui é eficiência e acolhimento no balcão do cartório. Não tem cabimento nenhum ter que acionar o Poder Judiciário, ficar correndo atrás de autorização judicial para liberar um enterro de natimorto. O sistema extrajudicial foi montado para resolver o problema logo de cara. Aquele ato de registro ali mesmo, direto no cartório, já te dá o documento legal completinho e mais do que suficiente para a liberação e para o sepultamento. Simples assim. Aí a gente cai na alternativa D, né? Ela manda a seguinte regra: devem ser feitos 2 assentos, o de nascimento e o de óbito, com as remissões recíprocas. E aí, tá certo? Pode riscar também. Cuidado com a pegadinha, porque essa regra até existe na lei, mas aplicar isso no caso da Maria e do João é um erro técnico grave de enquadramento.
Para você nunca mais errar isso, guarda a doutrina da regra do duplo registro. Você só vai fazer 2 registros separados, um de nascimento e outro de óbito, fazendo as anotações cruzadas entre eles, se a criança nasce viva, respira e acaba falecendo logo em seguida, ali durante o parto ou pouquinho tempo depois. Isso está bem desenhado no parágrafo 2º do artigo 53 da LRP e super reafirmado lá no artigo 479-B do Código Nacional de Normas do CNJ. Como o feto da Maria já era natimorto, ou seja, nem chegou a respirar, essa regra simplesmente não entra em campo. Agora sim, chegamos onde queríamos. Alternativa E. Podem atribuir nome ao natimorto e não será gerado cadastro de pessoa física, CPF. Olha a marcação verde aí confirmando, esse é o nosso gabarito oficial. Essa é a orientação cirúrgica e absurdamente humana que aquele oficial do cartório tem que passar para Maria e para o João. De onde sai isso? Lá do coração do sistema registral moderno. O artigo 479-A do Código de Normas, que chegou com aquele provimento 151, deixa muito claro. Os pais têm todo o direito de escolher e dar um nome ao bebê natimorto, se eles quiserem. Esse registro, já com o nome certinho, vai lá para o livro C auxiliar, que a gente comentou. Só que, para não bagunçar as regras administrativas do país, o parágrafo 1º dessa mesma norma proíbe a geração do CPF para o natimorto. É uma balança perfeita, né? Você dá o conforto emocional e o direito à identidade através do nome, mas mantém os limites lógicos do nosso sistema civil e tributário em relação ao CPF. E para a gente fechar essa análise de hoje, eu quero que você leve o quadro geral com você. O direito não é uma pedra de gelo. Essa evolução do direito registral é a prova viva de que a lei consegue, sim, abraçar a dor de famílias como a da Maria e do João. Dá para você ter precisão técnica absoluta, saber na ponta da língua qual livro usar e qual documento emitir, e ao mesmo tempo prestar um serviço empático que respeita incondicionalmente a dignidade humana. Então fica aqui a nossa reflexão final. De que outras formas as burocracias pesadas do nosso dia a dia poderiam ser reescritas para acolher e não afastar quem mais está precisando do Estado? Pensa nisso. Um abraço e até o nosso próximo estudo.